Evangelho de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista João, capítulo 14, versos de 12 a 15. Vamos ler esses versos da palavra de Deus. Vamos lá? Juntos? Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Sonhar, orar e obedecer. 3 palavras que resume a mensagem dessa noite. Esse texto, meus amados irmãos, que nós acabamos de ler, é um texto que Jesus Cristo, ou parte de um discurso que Jesus Cristo deixou para os seus discípulos, para os verdadeiros apóstolos de Cristo. Infelizmente, esse texto tem sido usado por muitos falsos apóstolos, por muitos falsos pastores, por falsas igrejas evangélicas, para a realização de falsos milagres, de falsos portentos, etc., e vai por aí afora. Mas esse texto aqui, ele se dirige à legítima igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa palavra aqui é uma palavra motivacional para nós. Jesus, em primeiro lugar, ele diz no versículo 12, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores o quê? Fará. Nós sabemos que o que Jesus Cristo está ensinando aqui para os seus discípulos é que as obras que ele realizou, como a obra da encarnação, a obra da expiação, a obra da ressurreição, só Jesus poderia fazer. A obra da redenção foi algo exclusivo que foi feito por Jesus Cristo. E ninguém pode fazer essa obra, ninguém poderia fazer essa obra, exceto a pessoa de Jesus Cristo. Mas quando Jesus Cristo usa aqui essa expressão, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, Jesus está aplicando aqui a expansão da igreja, a expansão do reino de Deus. Ele está falando aqui do crescimento do reino de Deus. Porque Jesus Cristo, no seu ministério, ele ficou circunscrito a uma área de apenas 100 a 150 quilômetros. Durante 3 anos ele pregou, ele curou, ele evangelizou, ele realizou milagres naquela região. E agora ele está dizendo para os discípulos, as obras que eu fiz aqui, elas continuarão sendo feitas por você, porque vocês darão continuidade ao crescimento do reino. E aqui ele vai colocar algo de fundamental importância, porque ele diz assim, porque eu vou para junto do Pai. E eu estarei à direita de Deus, estarei na sala do trono, conduzindo a vida da igreja, o crescimento da igreja. E a primeira coisa que eu penso quando eu leio esse texto é que nós precisamos sonhar, e nós precisamos planejar maiores obras para Deus, no campo da evangelização, no campo do crescimento, no campo da pregação do evangelho, irmãos. Se nós ficarmos com a nossa mente medíocre, se nós pensarmos pequeno, se nós não entendermos o que Jesus Cristo está colocando aqui, ele está dizendo, pense, sonhe, planeje. E é tão interessante isso, porque Paulo, segundo alguns historiadores e alguns comentaristas bíblicos, ele já experimenta isso no ministério dele, ele sozinho, Paulo, que teve um curto ministério de cerca de 20 e poucos anos de ministério. Paulo realizou grandes obras. Lá em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos chegaram à cidade de Bereia, foi dito para eles, aqueles que estão transtornando o mundo chegaram até nós. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Atos
dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Paulo chega em Éfeso. A partir do versículo 9, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Vê comigo aí o versículo 10, o que diz aí? Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como... E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia o quê? Milagres extraordinários. Veja que Paulo sozinho, durante 2 anos, pregando diariamente na escola de Tirano, provavelmente naquele horário das 11 às 4 horas da tarde, com o calor tremendo da cidade de Éfeso, diz o texto sagrado que toda a Ásia foi alcançada com a pregação de Paulo. Sem rádio FM, sem Bíblia impressa, sem meio de transporte como nós temos hoje, sem internet, sem absolutamente nada. Simplesmente porque ele se coloca nas mãos de Deus, e ele pensa, e ele está planejando, e quando você estuda a vida de Paulo, Paulo tinha um projeto, quando ele coloca para a igreja de Roma, que é pregar o evangelho de Deus, onde esse evangelho não havia sido ainda pregado. Ele coloca lá que ele queria alcançar a Espanha. Ele queria alcançar todo o mundo de então. E diz que naquela geração dos apóstolos, durante 30 anos, alcançou o mundo todo, o mundo de então, com a pregação do Evangelho. Veja o que está lá no Evangelho, em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Eu queria que você observasse em Atos, que Paulo então, ele está voltando, e chega lá no versículo 27, Atos 14, 27, o que é que diz? Ali, chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Reuniu a igreja e relataram quantas coisas fizera Deus com eles. E aqui você tem que entender que quando Jesus diz assim, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores o quê? Fará. Jesus está criando aqui uma motivação exponencial para a igreja, para os apóstolos. Quanto mais vocês pregarem, quanto mais vocês evangelizarem, quanto mais vocês sonharem, eu estarei realizando, fazendo. Em 2012, a Junta Missionária da Igreja lançou aquela campanha, 50 igrejas em 10 anos. E a gente, quando lançou a campanha, muita gente não acreditou, ridicularizou, mas hoje nós estamos com 8 igrejas organizadas, 4 para organizar, e temos 39 projetos em andamento. E se a gente cresce mais, se a gente ousasse mais, a gente poderia expandir muito mais. Se todos sonhassem, se todos pensassem grande, se todos abrissem a cabeça para entender essa promessa maravilhosa que Jesus está fazendo aqui para nós. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras o quê? Maiores. Eu estarei fazendo através de vocês. Eu estarei realizando através de vocês. Mas vocês pensem grande. Irmãos, eu não entendo porque se existe na Bíblia galardões, graus de galardões, há também na Bíblia rigor de juízo. Rigor de juízo, graus de julgamento. E pode ter certeza que hoje, com as facilidades que nós temos, com os recursos que Deus tem nos dado, com as bênçãos, com as portas que Deus tem aberto para nós, nós podemos chegar hoje
simultaneamente, online, no mundo inteiro. Nós podemos levar o Evangelho a essas nações que não foram alcançadas ainda. Se nós pensarmos estrategicamente, Deus pode fazer coisas maiores através de vocês, através da igreja. Vamos sonhar, irmãos. Vamos pensar grande. Vamos pensar estrategicamente. Vamos pedir a Deus que nos dê estratégia, que nos dê visão, que abra os nossos olhos, que coloque compaixão no nosso coração, que nos dê urgência. Urgência. Nós precisamos trabalhar com urgência. E é tão interessante esse texto, porque ele vai dizer: pense, sonhe grande. Vocês poderão fazer aquilo que eu fiz aqui, e poderão fazer muito mais. A obra de vocês pode ser muito mais ampla, muito mais abençoadora. Muito mais abençoadora. Mas vocês precisam fazer somente uma coisa. Vocês precisam o quê? Orar. Sonhar e orar. Porque quem ora, a cabeça está no céu, mas os pés estão na terra. Quem ora não é lunático. Quem ora não está simplesmente tendo uma crise de sonhos, de devaneios. Pelo contrário, quem ora está conectado com o céu. Os pés estão na terra, mas a cabeça está no céu. Ele está pensando nas coisas lá do alto, lá de cima. E é lá de cima que vem toda a sabedoria, todo o entendimento. E Jesus Cristo vai colocar aqui para a gente. Ele diz, versículo 13. Lê comigo o que diz aí no versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja no Filho. Não basta orar, é preciso orar corretamente. E Jesus usa uma palavra no grego aqui, ele diz: e tudo quanto pedirdes, pedir. Essa é a palavra mais simples no grego para descrever o que é oração. Orar é pedir. E pedir requer o quê? Humildade. Pedir requer o quê? Quebrantamento. Reconhecimento de fraqueza. Pedir significa humilhar-se diante de Deus. Pedir só pede quem precisa. E é tão interessante porque Jesus aqui não limita, porque ele está falando de não é pedir para mim, não é pedir para os meus desejos, é pedir para o reino, é pedir para a expansão do reino, é pedir para o crescimento do reino. Ele diz: e tudo quanto abre uma possibilidade aqui para nós, o seguinte: é de acordo com o saldo médio de Jesus, é de acordo com os recursos dos céus. Nós não podemos limitar o crescimento e o desenvolvimento da igreja. E é tão interessante, porque tudo quanto, não há limites para pedirmos a Jesus por meio da oração. Segundo lugar, veja aí, e tudo quanto pedirdes em meu nome. E o nome aqui é a mediação de Cristo, os recursos de Cristo, as riquezas de Cristo. E é tão interessante esse texto, meus amados irmãos, porque esse texto diz que nós devemos orar, pedir a Deus com a certeza de que será atendido. Porque Jesus é enfático, ele diz: isso o quê? Farei. Isso farei. Vocês irão fazer, não sozinhos, mas eu farei através de vós. Eu vou fazer. Tudo que vocês pedirem que for para o crescimento, para a expansão, para o desenvolvimento do reino, não há limites. Nós estamos aqui para atender às suas orações. E o texto é muito mais forte. Jesus, ele não pede e não manda fazer, mas ele mesmo o quê? Faz. Ele faz através de nós. Mas o que é interessante nesse texto é que o propósito da oração e o propósito do crescimento e da expansão do reino de Deus, qual é, irmãos?
Por que a gente quer comprar galpão? Por que a gente quer plantar igreja? Por que a gente quer mandar missionários? Por que a gente quer distribuir Bíblia? Por que a gente está evangelizando pela internet? Por que a gente sustenta missionários? Por quê? E a resposta está aí no texto. E tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado o quê? No Filho. Jesus vai fazer, não é para glorificar pessoas, igrejas locais, denominações. Ele vai fazer a obra, e a obra é dele, para que o Pai seja glorificado através do agir do Filho. O Filho faz, e o Pai recebe a glória. O Filho faz, e nós temos o privilégio de sermos instrumentos nesse processo de reconstrução do reino. E é tão interessante, irmãos, ao conceder aquilo que lhe é pedido por meio da oração, Jesus quer que glorifiquemos ao Pai por intermédio o quê? Do Filho. Por isso, pense bem, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E John Piper, ele diz que a maneira mais abençoadora, a maneira mais clara, onde a glória de Deus é reivindicada, é quando nós evangelizamos as nações, é quando nós pregamos o Evangelho. Não existe, meus amados irmãos, privilégio maior do que você chegar numa cidade, num bairro, numa pequena vila, e você começar a pregar o Evangelho ali, e pessoas serem alcançadas com o Evangelho, serem transformadas pelo Evangelho. Isso tem um custo eterno, isso tem um valor eterno, porque o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para sempre. Eu queria botar uma notinha de rodapé para você. Abra sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo. Vamos ler 7 a 9. Paulo usa essa expressão, e essa expressão do atalaia não é uma expressão que está restrita ao Antigo Testamento. Alguns falam que elas se aplicam à figura do pastor, que o pastor ele tem que ser o vigia do rebanho. Mas Paulo, na sua caminhada missionária, ele vai usar isso para o fato de qualquer pessoa que está pregando o Evangelho. Eu queria que você lesse comigo 33, a partir do versículo 7. O que é que diz aí? A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso, para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste o quê? A tua alma. Eu não quero encher você de pavor, de medo, você vai ficar sem dormir hoje. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui, que eu e você, pesa sobre mim e sobre você, a responsabilidade de avisar para as pessoas do perigo de desobedecer a Deus, de não receber o Evangelho, de não aceitar o Evangelho. E é tão interessante que Paulo faz isso. Ele traz isso para o Novo Testamento e aplica sobre isso. Jesus chega a dizer para os apóstolos que quando eles passassem por aquelas cidades e que eles não fossem recebidos e o Evangelho fosse desprezado, que eles sacudissem das sandálias o pó da poeira daquela cidade. E Paulo usa aqui a figura do atalaia, aquele guardião que ficava na torre. Se o inimigo aproximasse, ele tinha que avisar. E a ideia que é colocada aqui é justamente essa. O nosso ministério, o ministério como igreja, é de uma responsabilidade tremenda. Pesa sobre os nossos ombros. Ai de mim se nós não pregarmos o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho, levar o Evangelho, alcançar o maior número possível de pessoas, usando todos os recursos lícitos e possíveis. E nesse texto de João, capítulo 14, irmãos, Jesus está abrindo o leque aqui para nós.
Ele está nos dando uma motivação extraordinária. Ele está abrindo para nós aqui possibilidades tremendas. Mas, irmãos, em último lugar, sonhar, orar e obedecer. Versículo 15. Quando você lê esse versículo, parece que ele está fora de contexto, não é isso? Ele diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E qual era o mandamento principal que os apóstolos tinham recebido de Jesus? A expansão do reino, o crescimento do reino. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Este é o grande mandamento. Essa é a grande comissão. E eu queria que você entendesse aqui o seguinte, irmãos. Nós temos que sonhar, nós temos que orar, mas nós temos que obedecer. Não adianta planejar, não adianta só ficar orando. A oração tem que nos levar à ação, à obediência. É isso que o Senhor mandou fazer. Então, por amor ao Senhor, nós vamos fazer isso. Por amor ao Senhor, nós vamos avançar. Por amor ao Senhor, nós vamos cuidar do rebanho, cuidar das pessoas. Por amor ao Senhor, nós vamos obedecer todos os mandamentos. Nós vamos ensinar àqueles tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E a grande comissão que nós recebemos, o grande mandamento que nós recebemos, irmãos, é levar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. A obediência, ela é companheira inseparável da oração. O amor precede a obediência, porque amamos, obedecemos. E aqui, você tem que entender que o amor nos leva à submissão, à obediência, à ação. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo aqui. Se está difícil demais, está em hebraico, está em grego. Não sei se você está compreendendo o que eu estou tentando passar para você aqui nesta noite. É que Deus coloca para a nossa geração, e eu vou dizer aqui para nós aqui em Pinheiros, esse grande desafio de expandirmos a obra. Enquanto, meus amados irmãos, esse texto, ele é usado erroneamente para a propagação do falso evangelho. Nós não estamos usando esse texto positivamente, corretamente, para a pregação genuína do evangelho. Nós não estamos colocando isso em prática para que Jesus faça, continue fazendo, através da igreja, através do seu povo, através dos seus escolhidos, através daqueles que amam e querem obedecê-lo acima de tudo. E eu quero deixar esse desafio para você nessa noite, você que é membro da igreja, que você pensasse nisso. Porque aqui não tem projeto do pastor, não tem projeto de conselho, é projeto de Deus. No próximo final de semana, no último final de semana de novembro, nós estaremos recebendo o culto da noite aqui. Eu estou calculando que nós devemos receber umas 200 novas pessoas. Gente que está vindo, trazida pelo Espírito Santo, trazida pela palavra, gente ferida, gente machucada, gente precisando de amor, de carinho, gente precisando de orientação bíblica. E vai chegar mais, e vai piorar a situação, e vai crescer mais, e nós vamos ter mais trabalho, e vamos ter mais gente, e vamos ter que contribuir mais, que trabalhar mais. E você tem que entender o que Jesus Cristo está colocando aqui. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Amém? Vamos ficar de pé, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor,
a nossa fragilidade, a nossa total dependência do Senhor. O quanto nós somos fracos, frágeis, pecadores. Mas quando nós lemos a Tua palavra e vemos a grandeza do Teu amor, a dimensão da Tua soberania, da Tua graça, Tu és o Deus que trabalha apesar de nós. E a nossa luta sempre foi, sempre será, ó Deus, o Teu grande plano com a nossa mesquinhez, a nossa pequena visão, a nossa visão limitada, Senhor. Então abra os nossos olhos, abra a nossa mente, abra o nosso coração, fala conosco, Senhor. Coloque grandes sonhos, grandes projetos missionários na vida da Tua igreja, Senhor. Levanta pessoas aqui como o Senhor tem levantado, traga pessoas, ó Deus, para que esse trabalho cresça, floresça, e que muitos, ó Deus, sejam abençoados através do ministério de cada irmão aqui, Senhor. Sustenta o Teu povo, anima o Teu povo, coloca no Teu povo pensamentos do céu, pensamentos do alto, sabedoria, discernimento, compreensão, visão de urgência, e o tempo que nós estamos vivendo hoje, Pai. Continue tendo misericórdia de nós. Nós te pedimos humildemente, no nome precioso de Jesus. Amém.